Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Fabelmans, novo filme dirigido e escrito por Steven Spielberg, um longa que conquistou grande repercussão e projeção, especialmente depois do lançamento no Festival de Toronto, onde conquistou o Prêmio Popular. Agora em novembro tem estreia em vários mercados, como Estados Unidos, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, no Brasil a previsão de estreia é para o começo de janeiro. Bom, Steven Spielberg, uma lenda do cinema, um dos realizadores mais importantes da história do cinema, que apresenta aqui um filme bonito, muito íntimo também, porque nós estamos tratando sobre questões referentes à sua juventude, mas especialmente um filme que trata sobre o poder das imagens. Um filme que trata sobre as imagens em movimento e a consequente paixão pelo cinema. E aqui eu tenho que lembrar também que nos últimos anos isso está virando rotina, né? Você pegar produções, grandes projetos, para vincular com algum momento da carreira de um grande nome do cinema, um realizador que ele acaba usando o cinema para projetar histórias da sua juventude. E também, por outro lado, nós temos tentativas de tributos ao cinema, mostrando aquela questão da paixão, né? De como a pessoa se apaixonou pelo cinema e como o cinema acaba sendo importante. Eu fiz a crítica há um tempo atrás aqui no canal sobre Império da Luz, do Sam Mendes, que aí busca esse tributo de uma maneira que eu considero muito alinhada ao chamado Oscar bait. Em The Fabelmans nós temos uma história de descobertas que passa para um drama pessoal que depois toma contornos de um drama familiar a partir das experiências do Spielberg, especialmente da questão traumática da separação dos seus pais. Quem gosta do Spielberg, gosta de pesquisar sobre entrevistas dele, material também que ele já publicou ao longo da sua carreira, em especiais, documentários, vai com certeza ver muitas referências, especialmente para o método criativo dele, porque nós estamos tratando aqui de um período na vida do Spielberg que acaba inspirando ele depois para conseguir articular algumas ideias, como no caso de ET. Então ele vai falar, por exemplo, que o isolamento da sua juventude foi importante para conceber um projeto como ET, e eu já fiz a crítica do filme que vou deixar como recomendação. E eu considero The Fabelmans um filme fantástico por diferentes motivos, porque a princípio você poderia apenas montar a experiência do drama a partir do sofrimento, mas não, nós temos aqui descobertas também. Nós temos uma questão quanto ao humor que tradicionalmente não é aproveitado para um longa desse tipo, porque o realizador pode pensar, opa, se eu adicionar o humor aqui, talvez acabe descaracterizando a história. E eu tenho que falar para vocês que raramente eu fico emocionado a ponto de na cena final tá com os olhos cheios de lágrimas. E foi o que aconteceu aqui em The Fabelmans, porque você tá numa construção ao longo de todo o filme e a cena final é extremamente impactante, por exemplo, acho que fecha perfeitamente com a mensagem da história. É isso que muitas pessoas chamam de magia do Spielberg. Os críticos do Spielberg dizem que ele tem esse teor manipulativo nas suas narrativas. Independentemente da sua visão quanto a isso, e eu considero o Spielberg uma lenda do cinema, um dos grandes diretores da história do cinema, ele tem o dom justamente de conseguir trazer histórias fantásticas. É um dos grandes nomes da indústria. E após a aparição dos créditos finais de The Fabelmans, a minha reação espontânea foi de aplaudir, porque eu sabia que esse filme tinha me marcado muito, e é um filme que com certeza eu iria usar para debates futuramente, porque é uma baita experiência. Você passa do discurso do cinema, mas não aquele discurso vazio de tributo, de tentar mostrar só o poder do cinema, a genialidade, não. Você passa da questão das imagens, a paixão por essas imagens, a formatação de um filme com estudo e aí depois como você aplica isso para o cotidiano. E nesse cotidiano, a história que está envolvida, o drama familiar, o drama de uma separação, é daquele tipo que você consegue uma vinculação instantânea por causa justamente de um elenco extraordinário. O Spielberg, por exemplo, tem o poder de tornar uma separação como um evento fantástico, onde você vai ter a projeção de sonhos, objetivos que podem ou não ser atingidos, e eu acho que é essa jornada que gera um filme memorável, um dos grandes da carreira do Spielberg. O jovem Sammy Fabelman, interpretado por Gabriel Labelle, vive no Arizona com seus pais, interpretados por Michelle Williams e Paul Dano, irmãs e de um amigo da família, Benny, interpretado por Seth Rogen. Encantado com o filme O Maior Espetáculo da Terra, Sammy ganha uma câmera e brinquedos para tentar fazer a sua própria versão de uma cena. Ao longo dos anos, sua paixão pelos filmes cresce, mas a estranha relação de seus pais começa a afetar duramente o cotidiano da família. Esse filme tem um viés interessante ao lidar com um problema até que era considerado comum para muitas famílias entre os anos 50 e 60,
que é daquilo, a indústria pede para alguém se mudar de um estado e essa pessoa tem que ir para outro estado, depois de um curto período de tempo tem que se mudar de novo. Então você tem quase que uma espécie de road movie, porque a família não consegue fixar estacas em um determinado local. Adicione a isso o fato de que em alguns estados o antissemitismo era acentuado. Existia todo um discurso antissemitista propagado, e isso acaba afetando duramente a família Fabelman, e a gente sabe aqui, quando eu estou falando do Fabelmans, eu estou falando também da trajetória do próprio Spielberg. É a versão projetada do Spielberg da sua juventude, das suas inspirações no cinema. E eu acredito que esse filme, que passa de uma espécie de road movie para uma jornada também de descobertas do personagem principal, o Sammy, funciona porque existe uma base de apoio espetacular. Primeiro, Michelle Williams, a melhor atuação da carreira dela, na minha opinião, uma mulher misteriosa, uma mulher que tem os seus segredos, mas que ela tem a paixão pela sua família também. Isso gera um certo teor de suspense que está completamente alinhado ao poder das imagens, que se torna algo central para a discussão de The Fabelmans. Por outro lado, eu já citei em alguns vídeos aqui no canal que eu adorei a atuação do Paul Dano, que é um dos grandes coadjuvantes da temporada. Eu acredito que o Paul Dano, nesse personagem, que seria, né, o pai do Spielberg, ele tem aquela questão da frieza, ele não demonstra muitas emoções, ele parece uma pessoa até afastada dos seus familiares quando comparado à mãe. Só que ao mesmo tempo ele tem esse papel de tomar decisões complexas que envolvem justamente o cotidiano, que envolvem justamente toda a família. E aí nós temos também vários personagens que acabam sendo importantes ou para uma conversa, ou para uma discussão quanto ao cinema. E em um filme desse tipo, Spielberg poderia se voltar totalmente para sua experiência a partir de um drama da separação, mas ele não faz isso. Ele acaba colocando como base para a discussão também questões que passam pela vida do Sammy, na relação dele com as suas irmãs, ou mesmo na questão dele na escola, onde ele vai ter os seus segredos também. Então eu posso garantir que não é aquela jornada clichê do drama da separação, do sofrimento puro, do choro, atrelado a essa mensagem do cinema, atrelado a essa mensagem de amor puro, do cinema que renova, nada disso. Tudo está muito bem vinculado. Eu acredito que nós estamos tratando aqui de um filme que o próprio Spielberg, ele acaba pegando lembranças, ele acaba pegando segredos também e colocando em diferentes camadas, até mesmo deixando dúvidas para o espectador em momentos pontuais sobre o que ele quer dizer e sobre questões que ele pode ter escondido por muito tempo. Então, quando Spielberg usa o maior espetáculo da Terra, do The Mill, de 1952, e ele tem essa projeção, nós estamos falando aqui de um longa que ele acaba impactando uma pessoa e essa pessoa fica fascinada. E eu acredito que esse tipo de posicionamento é algo que, pro público também, pode gerar diferentes debates, tentando, quem sabe, aplicar para a sua vida. Por exemplo, a primeira vez que você foi no cinema, a primeira vez que você se apaixonou por um filme, a primeira vez que você realmente amou um filme a ponto de querer revisitar sempre ou revisitar uma cena, seja por um momento especial da sua vida ou porque esse filme vai te remeter para uma pessoa que você ama, para boas memórias da sua juventude. E é muito bom saber que em 2022 nós temos o privilégio ainda de acompanhar um novo filme do Spielberg com trilha sonora do lendário John Williams. Que dupla espetacular, uma das grandes duplas da história do cinema. Eu coloco, por exemplo, né, uma visão pessoal, coloco essa dupla no mesmo nível da parceria do Sérgio Leone com o Maestro Ennio, que rendeu filmes memoráveis e trilhas icônicas. John Williams e Spielberg é uma das grandes parcerias da história do cinema, e nesse caso aqui existe uma vinculação dessa trajetória de descoberta, só que a trilha ela está completamente atrelada a personagem da Michelle Williams, que tinha essa paixão pela música. E isso faz parte dessa chamada magia do Spielberg, né? O que muitos acham que é um teor manipulativo, que passa justamente por uma boa trilha sonora, por aquela trilha marcante que você vai pesquisar depois, que vai querer ouvir de novo. Quanto à fotografia, o Janusz Kaminski colabora com Spielberg mais uma vez, e aqui eu preciso falar que eu fiquei obcecado com a formatação do filme para lidar com produções caseiras, experiências no cinema e pela jornada que, como eu disse, se assemelha em momentos com o road movie. É a busca pela autenticidade, sabe? Do que é um filme, o que representa um filme, o poder das imagens, as imagens em movimento que podem criar um herói ou podem criar um antagonista, a imagem que pode criar um culto, ao mesmo tempo que, quem sabe, pode explorar e buscar por um momento de humilhação. O que eu quero dizer é que isso tudo está envolvido na conjuntura da construção de uma narrativa, mas uma narrativa que tem que lidar com essa jornada do Sammy junto da jornada de The Fabelmans como longa-metragem.
E só para trazer uma questão quanto ao impacto desse filme, eu até postei no Twitter depois que eu saí da sessão de The Fabelmans, que era uma sessão para crítica e sindicatos, não tinha ninguém da equipe, e a reação espontânea no momento da rolagem dos créditos foi impressionante, mas foi de bater palmas, sabe? Porque, pelo menos no meu caso, é um filme que eu sei que vai me marcar muito. É um filme que tem uma participação especial, que é pra lá de especial mesmo, tanto pelo significado da cena, quanto pelo simbolismo que é aproveitado mais uma vez nessa experiência como um aprendizado também para o espectador. E aqui, quem gosta do Spielberg, que eu disse isso, né, na introdução, quem já acompanhou algumas entrevistas vai notar que episódios que ele costuma falar são aplicados aqui em The Fabelmans com registro para lá de especial. Foi muito bacana também ver essa reação espontânea de todo mundo aplaudindo, curtindo o filme. Eu realmente fiquei bem emocionado, e não é aquele longa restritivo, que ele está voltado apenas para um público específico, por exemplo, fã do Spielberg. Não, você consegue fácil conexão. Não é aquele filme que explora o drama pelo drama, você tem passagens engraçadas. Isso vai envolver religião, vai envolver descobertas, segredos do próprio Sammy, muitas vezes com um teor antagônico ao que você imagina de um longa desse tipo, que tem, né, essa cortina também de trazer tributo ao cinema. Por isso que eu faço essa diferenciação. Não é aquele tributo tradicional, é algo com muita base atrelado à imagem. Eu adorei, pessoal, considero um filme memorável, um dos grandes filmes da filmografia do Spielberg. Para The Fabelmans, eu dou nota 10. Desde a estreia no Festival de Toronto, The Fabelmans já meio que larga como grande favorito para a temporada de prêmios televisionados. Eu falo também que, nos últimos anos, nós acompanhamos alguns casos de filmes que conseguem esse posicionamento prévio, como o Ataque dos Cães da Netflix recentemente, chega na hora do Oscar de melhor filme e não leva. Vai ser bacana acompanhar isso, até porque eu acredito que, nesse caso aqui, é um concorrente muito estruturado para a vitória, para melhor filme, para direção, fora indicações em melhor atriz, ator coadjuvante, roteiro e tantas outras categorias técnicas. Eu adorei, é um dos meus favoritos de 2022. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!